Sou mãe de um adolescente com 13 anos que tem dislexia e déficit de atenção diagnosticados no final do segundo ano. Iniciou a escola pública e, a meio do segundo ano, começou a não querer ir à escola, chegava mesmo a vomitar, chorava, passou a ter baixa autoestima. E a professora dizia que ele se portava mal. Olá, Eduardo, boa tarde. Isto é um caso concreto de uma ouvinte que lhe escreveu exatamente para contar a questão que envolve o seu filho. Diz que mudou a criança, o adolescente agora, para o ensino particular e passou a ser intervencionado por uma professora de ensino especial e reaprendeu a leitura, reaprendeu a escrita e neste momento é uma criança com aproveitamento escolar. E aquilo que esta mãe lhe pergunta é: devemos ter medo dos rótulos como déficit de atenção ou dislexia? Ao receber este diagnóstico, que foi o caso, o que é que se deve fazer? Olá, Judito, boa tarde. Nós devemos ter medo. Eu acho que nós devemos ter medo. Porquê? Porque a forma como nas escolas muitas vezes se colocam diagnósticos sem que a seguir se explique aos pais ou se dê uma porta de saída para que as crianças possam crescer para além deles, é muito, muito rara. E, portanto, aquilo que eu acho que fica claro em tudo isto é esta mãe a dizer-nos assim: atenção, porque, de facto, às vezes os diagnósticos ficam como um rótulo colado numa criança. As escolas, mesmo quando não o querem, vão desinvestindo devagarinho em relação àquilo que elas podem trazer, e não se esqueçam, como aconteceu com esta criança, que eles, quando se sentem afastados daquilo que podem dar, de alguma forma colocados um bocadinho à margem ou aquém daquilo que os colegas ali ao lado são capazes de fazer, inevitavelmente ficam de coração muito apertado, com a sensação de que nunca conseguem competir de igual para igual e, portanto, evidentemente, com uma autoestima pequenina. Daqui se prova que aquilo que nós fazemos nas escolas públicas em relação à educação especial devia ter outro tipo de atenção. Os professores de educação especial, se calhar, precisam, tanto como os outros, mas se calhar às vezes ainda mais que os outros, de uma atualização permanente, sobretudo para terem um conjunto de instrumentos ao seu dispor para pegarem numa determinada dificuldade de uma criança e, fazendo um diagnóstico que volto a chamar a atenção, às vezes vale tanto como a febre, mas ainda assim é muito importante perceber porque é que uma criança está a ter aquelas dificuldades e, sobretudo, de que maneira é que elas podem ser ultrapassáveis. Daqui se prova, pelo lado desta mãe, que às vezes, quando se põe um rótulo e a seguir, muito mais importante do que isso, se trabalha no sentido de vencer as dificuldades, elas, obviamente, ultrapassam-se e aquilo que podia ser uma relação muito comprometida com a escola, como, aliás, acontece com muitas crianças, foi ultrapassada simplesmente porque houve uma mãe persistente que teve, para além do mais, um conjunto de recursos ao seu dispor no sentido de dar uma escola mais adequada ao filho, quando, no fundo, estes recursos deviam estar ao dispor de todos. Pois, essa é outra questão. A mãe disse que na escola que ele iria melhorar e que ele não deveria ser indicado para o ensino especial. Eu julgo que o diagnóstico foi feito por um profissional de saúde, mas que ele não seria indicado para o ensino especial porque isso iria comprometer o seu futuro. E a mãe tomou a decisão oposta e mudou então para o ensino especial e para o ensino particular, porque não encontrou resposta no ensino público. E digo eu, infelizmente. Aquilo que esta mãe fica na dúvida é se eventualmente deveria ter escondido esta condição da escola ou se deveria ter obrigado a escola a portar-se de outra forma, se é que isso é possível. Judito, como eu gostava que quando os pais batem o pé e obrigam as escolas a corresponder àquilo que é necessário, como eu gostava que isso funcionasse. Agora, também é muito importante que fique claro que a responsabilidade maior nem é das escolas. Se dependesse das escolas, se dependesse das direções das escolas, obviamente que elas teriam este tipo de recurso ao dispor de todas as crianças. O lado batuteiro de tudo isto é quando, no fundo, há muitos responsáveis que dizem que as escolas, de facto,
tem este tipo de recursos para disponibilizar para todas as crianças e depois vai saber, e não é literalmente assim, porque há um professor de ensino especial Para X alunos, não é? muitos, e na verdade, aquilo que a mãe diz tem um fundo de verdade, Judite, porque quando se diz numa escola que aquela criança está a ter o apoio da educação especial, muitas vezes parte do pressuposto que aquela criança não é tão inteligente como as outras, não é tão capaz como as outras, e mesmo sem quererem, os professores, quando investem tentando ensiná-las, já o fazem sempre no pressuposto de qualquer coisinha que eles possam dar, já é muito claro que há sempre um professor acutilante, mágico, muitas vezes, que percebe que aqueles rótulos valem o que valem e vai lá buscar estas crianças, mas isto não devia ser assim tão empírico, porque, no entretanto, se perdem muitas crianças que, nesta engrenagem toda, acabam por ser levadas a ser entendidas pela escola como se não tivessem as mesmas competências que todos os outros, quando, bem vistas as coisas, é só a escola ali ajustar determinado tipo de metodologias às suas capacidades de aprendizagem, elas ganham velocidade de cruzeiro e voam. E há coisas fáceis de fazer, como dividir as tarefas em passos menores, ou usar a famosa técnica Pomodoro, não é? Com aquelas pausas. Também é possível, por exemplo, dar mais tempo nos testes, porque ajuda a reduzir o stress. Há materiais acessíveis, como audiolivros. Portanto, no fundo, além de um plano educativo individualizado, que isso era o ideal, é possível que a escola ofereça, enfim, pequenas... E desculpe eu tê-lo interrompido, mas um plano educativo individual era aquilo que todos gostaríamos que todas as crianças de todas as escolas tivessem, porque elas não têm o mesmo tipo de aprendizagem, porque obviamente vivem algumas dificuldades de maneira muito diferente umas das outras, e quando nós aprendemos a conhecê-las, e muitas vezes as escolas não conhecem tão bem os alunos que têm à disposição, imaginam-nos como se fossem produtos normalizados, quando cada um deles tem características tão próprias que precisam de ser esmiuçadas, e por mais que os professores queiram e o façam muitas vezes, não têm todos os recursos ao seu dispor para levarem até ao fim uma tarefa como essa. E, portanto, neste entretanto, parte-se do pressuposto que é inadmissível no século XXI, como eu ainda outro dia ouvi um profissional de saúde dizer, que há alunos que são naturalmente inteligentes e alunos naturalmente com dificuldades. Outro dia estávamos os dois a conversar, e eu estava-lhe a dizer, bom, enquanto a escola não descobre em relação a cada aluno qual é a sua necessidade educativa especial, ele ainda não cumpriu a sua missão, porque todos têm necessidades educativas especiais, umas que dão nas vistas, outras que passam, enfim, a falar mais baixinho debaixo do nariz de um professor, mas quando a escola as apanha, todos os miúdos crescem muito para além das suas dificuldades, e quando é assim, pronto, a escola está a cumprir a sua missão, que é aquilo que os professores mais querem. E, enfim, às vezes fossem eles respeitados como deviam, e este tipo de histórias não nos chegariam seguramente. Eduardo, hoje ficamos por aqui e amanhã voltamos com mais um programa. Já agora, amanhã voltamos com um best-of, já que temos um lugar muito prazeroso no ranking da Marktest dos podcasts. Fazemos aqui um voltar ao passado e vamos até ao baú a 2019, quando o programa surgiu pela primeira vez na Rádio Observador. Está combinado? Há tantos anos. É verdade, é verdade. Está combinado. Até amanhã, Eduardo. Um grande abraço. Até amanhã. Um abraço para si.